Numa bela noite, bem tarde por sinal, eu tava tentando sair do meu corpo pra ver se esse negócio aí de projeção astral realmente funcionava comigo. E quando eu menos esperei, eu juro pra você que eu senti a minha perna esquerda saindo do meu corpo, como se eu estivesse descolando, sabe? Só que como eu tava num sono ainda muito leve, eu tomei um susto com aquilo tudo. E quando eu abri os meus olhos, eu senti o meu corpo normal de novo. Será que naquela noite meu espírito realmente tentou sair do meu corpo físico? Será que aquilo foi mesmo uma quase projeção astral? Fica comigo até o final que eu vou te explicar por que raios as pessoas têm essa sensação de que estão fora do corpo e o que não te contaram sobre projeção astral. Meu nome é Luana, vem comigo e sem rotulagem. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Já vai deixando o seu like se você gosta de projeção astral, se está tentando fazer, se já fez, se nunca fez, se faz sempre, ou se você acha tudo isso uma grande bobagem, esse vídeo também é para você. Já aproveita e te inscreve nesse canal se você gosta de uma boa reflexão seguido de informação. Ative o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar algo novo por aqui e, por favor, compartilhe esse vídeo para que o nosso canal alcance mais pessoas. Projeção astral, também conhecido como viagem astral, experiência fora do corpo ou desdobramento, é a experiência de você se perceber fora do seu corpo, esteja você dormindo ou acordado. Existem vários relatos de pessoas que afirmam terem saído de seus corpos, ou pessoas que foram a outros lugares para se comunicar com outros espíritos, por exemplo. Pessoas que dizem que conseguem se ver dormindo fora de seus corpos. Eu não duvido da sensação que essas pessoas afirmam terem sentido, até porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. A primeira, como eu falei, foi a da perna que eu senti saindo do meu corpo. A segunda foi quando eu senti que o meu corpo estava flutuando no teto de casa, mas eu não consegui ver o meu corpo de cima. A outra foi bem curiosa, mas eu nem sei se isso realmente tem alguma coisa a ver com projeção astral. Era bem cedo de manhã e eu senti que eu estava sem fôlego. Eu senti que o meu ar estava acabando. E aí eu abri os olhos, eu tentei pedir ajuda para o meu marido, só que eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer porque eu senti que o meu corpo estava completamente imóvel. Essa crença em viagem astral ela é bem antiga. Na Idade Média, que foi o período aí entre os séculos 5 e 15, as pessoas já tinham essa crença de que um corpo físico possui um espírito que pode vagar por aí. Mas isso começou a tomar mais forma com a chegada do esoterismo, que é um conjunto aí de interpretações filosóficas de doutrinas, culturas, religiões, com o intuito de transmitir o que está oculto para um determinado grupo que se identifique com essas interpretações. Há uns anos atrás, na França, um homem comum entrou em seu carro, deu o engate e começou a dirigir normal. De repente, ele se viu do lado de fora e olhando para ele mesmo, que ao mesmo tempo estava lá dentro do carro. Esse foi um relato de um paciente que procurou um especialista porque ele estava tendo algum problema de senso de equilíbrio e espaço. Mais tarde, a médica Maya Elzieri, que é especialista em problemas de ouvido, nariz e garganta, ela conduziu um estudo com 210 pacientes que tinham visitado aquela clínica por terem alguma suspeita aí de distúrbio vestibular. Luana, mas que raios é esse de distúrbio vestibular e o que isso tem a ver com projeção astral? Olha, eu não sou a melhor pessoa para dar uma explicação detalhada aqui sobre o distúrbio vestibular, até porque eu não sou médica, eu não sou especialista na área, mas eu vou te explicar de acordo com o que eu pesquisei, tá? Sistema ou aparelho vestibular é um conjunto de órgãos dentro do nosso ouvido interno. É ele que nos dá essa sensação de equilíbrio, de estabilidade, quando a gente levanta, senta ou faz qualquer outro movimento com o nosso corpo. Voltando ao estudo, esses 210 pacientes tinham suspeitas de problemas distintos, desde uma simples infecção no ouvido até uma vertigem, que é a sensação de você sentir tontura, ou tinnitus, que é a sensação de você ouvir barulhos que de fato não são causados por ambientes externos. 14% das pessoas que apresentaram distúrbio vestibular afirmaram ter tido essa experiência fora do corpo, e 5% das pessoas que não apresentaram problema algum afirmaram ter tido a mesma experiência. As experiências fora do corpo foram cerca de 3 vezes mais frequentes em pacientes com distúrbios vestibulares em comparação com aqueles sem esses distúrbios, disse Christophe Lopes, principal autor do estudo e neurocientista da Aix-Marseille Université na França.
Se você está mandando sinais errados para o seu cérebro sobre seu movimento, isso cria uma confusão. Seu cérebro tem que entender as informações conflitantes, disse Lopes ao Live Science. Achamos que os sinais conflitantes criam uma espécie de incoerência central. Isso cria distorções no sentido do seu corpo e do ambiente ao seu redor. Dentre os 29 pacientes que sentiram saírem de seus corpos, apenas um descreveu que sentiu que estava entrando no próprio corpo, como no envelope de cima para baixo. Outro disse que se viu pequeno do topo. A pesquisa mostrou que a maioria dos pacientes que sentiram estar fora de seus corpos sentiram isso somente depois que tiveram tontura pela primeira vez. Lopes disse que é comum os médicos atribuírem essa sensação a algum tipo de psicose. Mas novos estudos apontam que falhas de comunicação no aparelho vestibular estão associadas a essa sensação de experiência fora do corpo. O professor de psicologia da Pace University de Nova York disse o seguinte: "Eu não acho que essa é a única explicação para a experiência fora do corpo, mas sabemos que parte do nosso ouvido interno cumpre o papel de como nos orientamos no nosso corpo. Se tiver algo errado por ali, as coisas podem soar confusas." Tem uma matéria muito curiosa da Globo gravada em 2006, onde eles mostram uma pesquisa feita no Instituto do Sono com duas mulheres que afirmam conseguir sair de seus corpos desde muito jovens. Uma é Marina e a outra Ana Maria. O intuito dessa pesquisa foi para saber como as fisiologias do cérebro se comportam durante uma suposta projeção astral e se de fato isso realmente acontece. Eles fizeram um teste para saber se realmente as duas mulheres saíram do corpo durante cada noite de experiência. As duas dormiram no instituto na mesma noite e eles colocaram vários eletrodos no corpo delas para obter o máximo de informação possível relativo ao sono delas. Também foi colocado câmeras para eles terem certeza de que elas não iam sair andando no meio da noite. No 9º andar foi colocado alguns objetos para que elas identificassem quando passassem por lá. Os objetos colocados foram uma fita cassete, um relógio, um vidro de shampoo, um carimbo e uma fita métrica. No dia seguinte, uma delas não conseguiu acertar nenhum dos objetos colocados, mas a outra conseguiu acertar com precisão apenas um dos objetos, que foi o relógio. Ela disse que viu um vaso grande, uma caixa do tamanho de um livro e uma caixinha pequena que parecia caixa de cigarro. O fato dela ter conseguido descrever o relógio com precisão e os outros dois objetos meio que parecidos me impressionou um pouco. E no outro dia, eles repetiram a experiência com ela de novo, e aí eles colocaram outros tipos de objetos no andar para ver se elas conseguiam acertar dessa vez. Passou-se a noite, e no dia seguinte nenhuma delas conseguiu descrever qualquer objeto na outra sala. Mas elas relataram que estiveram em lugares parecidos, com muita chuva, água, gente chorando. Depois que elas falam isso, o programa do Globo Repórter já mostra em seguida uma matéria do Jornal das 8 com William Bonner informando sobre uma enchente que aconteceu no Pará. O curioso de tudo isso é o seguinte: essa matéria do Jornal Nacional foi ao ar no dia 5 de abril de 2006. Primeiro, a gente não sabe com quanto tempo de antecedência uma matéria naquela época era gravada para depois ir para o ar. Segundo, se elas estiveram realmente no local da enchente, então a gente pode supor que esse desastre aconteceu no meio da noite ou de manhã cedo, no período que elas estavam lá dormindo. Terceiro, que horas que essa enchente começou? Também não se sabe. Poderia também ter acontecido depois que elas acordaram. Na minha opinião, dessa forma fica muito fácil de você acreditar que o espírito dessas duas mulheres realmente estiveram naquele desastre. Eu já tentei fazer projeção astral várias vezes, já tentei também seguir conselhos de pessoas que se dizem experientes e dão conselhos para quem está tentando fazer também. E tá aí um ponto que eu acho interessantíssimo levantar. Na internet você encontra relatos infinitos de pessoas que afirmam conseguir fazer projeção astral. Muitas delas afirmam fazer isso com frequência, que vão a outros lugares, conversam com pessoas, com entidades e de uma forma que parece muito real. Seria maravilhoso se isso pudesse ser comprovado de uma forma científica. Mas o que a gente pode ver são apenas relatos pessoais que infelizmente não tem como serem comprovados. Mas eu acho que teria uma forma da gente comprovar isso daí. Se uma pessoa diz que faz viagens astrais, é muito simples. Você pode fazer como o Instituto do Sono fez.
Quando a pessoa for dormir, você pode esconder alguns objetos pela casa para que ela descreva esses objetos que ela viu durante sua projeção astral. As informações podem bater ou não. Se algum dia a projeção astral for comprovada, eu tenho certeza que essa prática vai ser muito útil, pois assim seria possível saber o que as outras pessoas estão fazendo por aí, se estão falando mal de você, se você está sendo traído ou traída. Seria também muito útil para ajudar a polícia a encontrar assassinos, pessoas foragidas sem precisar arriscar sua vida. Seria também útil em desastres naturais, no resgate de pessoas em escombros, terremotos, enchentes. Por um bom tempo eu acreditei que quando a gente dorme, o nosso cérebro fica inativo. Eu achava que a gente ficava completamente inconsciente para que o nosso espírito pudesse sair do corpo e exercer as suas funções de espírito. Mas a ciência nos mostra que quando a gente dorme, o nosso cérebro fica ativo até demais. O nosso sono é dividido em duas categorias: o REM Sleep, que é o movimento rápido dos olhos, e o Non-REM Sleep, que é um movimento não rápido dos olhos. O Non-REM Sleep é dividido em 3 estágios, que é o N1, o N2 e o N3. E o REM Sleep tem apenas um único estágio. Quando a gente deita para dormir, o nosso sono vai entrar repetidamente nesses 4 estágios, de formas específicas, e a sequência desses estágios também vão variar. O primeiro estágio que o nosso sono começa é o N1, do Non-REM Sleep. É o período de sonolência, é a transição entre estar acordado e dormir profundamente. A gente pode ser acordado com facilidade, até porque não é um sono profundo ainda. Isso dura cerca de 5 a 10 minutos. As nossas batidas cardíacas começam a baixar, a temperatura do corpo também, as ondas cerebrais e os músculos começam a relaxar. Nesse período, é comum você sentir seus músculos contraírem do nada. Também é comum você sentir que seu corpo está caindo de algum lugar. Isso pode te acordar ou não. O segundo estágio é o N2. Aqui, as ondas cerebrais começam a ficar mais baixinhas, a temperatura corporal, as batidas cardíacas começam a baixar ainda mais e o movimento dos olhos para. Isso dura cerca de 10 a 25 minutos. O N3 é o período de sono profundo e dura cerca de 20 a 40 minutos. O cérebro fica menos responsivo a estímulos externos e para acordar alguém nesse estágio, só uma enchente mesmo. E se a pessoa é acordada nesse estágio, provavelmente ela vai se sentir meio desorientada, meio grogue. Também é comum a pessoa falar sozinha, andar enquanto dorme ou ter pesadelos. E o último é o estágio do REM Sleep, que dura cerca de 10 minutos no primeiro ciclo e por diante vai aumentando nos outros. Nesse período, é comum a pessoa mover os olhos de um lado para o outro enquanto dorme. A batida cardíaca aumenta junto com a pressão sanguínea, a pessoa começa a respirar mais rápido, o cérebro fica mais ativo e os músculos do corpo ficam quase que imóveis, a fim de evitar que a pessoa se debata se estiver sonhando. É nesse período que o cérebro processa as informações do dia para que sejam armazenadas em memórias de longo prazo. É aqui que ocorre a maioria dos sonhos e imagens vivas na nossa memória. O córtex do nosso cérebro é a parte responsável pelo conteúdo dos nossos sonhos, incluindo os monstros que a gente foge, as pessoas que a gente encontra ou a experiência de voar. Há uns anos atrás, o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça fez um experimento para saber se a experiência fora do corpo é um fenômeno paranormal ou não. The feeling of floating up out of your body and looking down at yourself is known as an out-of-body experience and has been reported by many people around the world. The Federal Institute of Technology in Lausanne is conducting experiments to find out whether the out-of-body experience is an illusion or has some other explanation. For example, in this test, the woman sitting at the table can only see a plastic hand through the glass top. She's asked to put her real hand in the same position as the fake hand. The neuroscientist then proceeds to simultaneously stimulate both hands, her hand and the plastic one, with 2 small brushes. The woman feels one brush on her hand, but sees only the other brush moving on the plastic hand. Und genieße. Und genieße, okay.
Now I'm beginning to feel the impulse to move my middle finger, although it's the plastic one which isn't straight. The part of our brain which decides whether something is an illusion or not is the angular gyrus, a spot behind our right ear, strategically placed at the crossroads of different sensory areas, specialized for processing touch, hearing and vision. When all the different sensory areas which make us aware of our body and of its position in space aren't communicating properly for whatever reason, it's possible that the brain, puzzled by this, starts to process data about our body in a totally new way. Hence the feeling of seeing yourself from a different perspective, out of your own body. Através desse experimento da mão falsa, eles observaram que quando a mão verdadeira e a mão falsa são tocadas em sincronia e na mesma direção, grande parte das pessoas tem a sensação de que a mão falsa é parte do corpo. Eu não sei dizer se eles fizeram isso nesse experimento, mas em outros estudos similares, os voluntários tendem a apontar para a mão falsa quando são questionados. Aponte para onde está a sua mão agora. Isso não acontece se ambas as mãos não forem tocadas em sincronia. In this other experiment, the scientist puts a camera high on top of the woman's head and blindfolds her. Inside her blindfold, she has the camera view of herself and her surroundings, a recreation of the out-of-body sensation. This is so weird. Ganz komisch. Catching a ball becomes a real challenge for her. Also mal versuchen zu fangen. Ja, das wird schwierig. Keine Chance. And she doesn't trust herself going up the stairs. Vorsichtig. Wow. Da irgendwo ist das Geländer. You'll catch me if I fall? Aber sie heben mich, falls ich umfinde. Hatte sie jetzt gedacht, dass es weiterhin You feel the steps aren't where they actually are, right? Ja. Oder? Oh. Gut, dann mal umdrehen. Es ist wie... It's a bit like learning how to Es ist wie, wenn walk. man es wie alles neu lernen, oder? Genau, ja. Wow. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen sicherer. Ah, das ist fest. This was the last step? No way. Doch. For the researcher at the Federal Institute in Lausanne, these experiments clearly show that out-of-body experience isn't a paranormal phenomenon, but the result of a mismatch between different sensory signals in the brain. Já foram feitos vários estudos similares como esse que a gente acabou de ver. E com isso dá para entender que o nosso cérebro realiza diferentes tipos de conexões que nos dá a sensação de equilíbrio, de movimento, consciência da nossa localização corporal, consciência de espaço. Quando existe uma incompatibilidade entre essas conexões sensoriais do cérebro, isso causa uma distorção na forma como a gente se percebe em relação ao ambiente ao nosso redor. Provavelmente é por isso que muitas pessoas têm essa sensação também de sentir o corpo paralisado durante o sono ou quando está acordando. Já essa sensação de experiência fora do corpo me parece menos assustadora e inofensiva. Eu acho que é uma sensação muito louca, mas válida de se sentir, até porque não é uma coisa que a gente sente tão fácil no nosso dia a dia, né? Às vezes eu tento fazer isso, mas eu não consigo. Eu espero mesmo algum dia poder fazer isso de novo, porque ao mesmo tempo que isso me parece estranho e assustador, também é divertido, eu gosto. O que, na minha opinião, não faz sentido algum é quando as pessoas usam dessa crença de projeção astral para te vender cursos, seminários online para você sair do seu corpo em 21 dias e ainda dizem que isso é ciência. A própria ciência diz que não há qualquer evidência de que o nosso corpo possui um espírito e que esse espírito se projete para fora do nosso corpo. A projeção astral para a ciência é um conjunto de crenças. E sim, a projeção astral é pseudociência. Se você acredita que a projeção astral é uma coisa real,
Tudo bem, é uma questão de crença. Mas saiba que o nosso cérebro é mais complexo do que a gente imagina. E o nosso cérebro tem o poder de distorcer o que a gente percebe ao nosso redor. A ciência vive fazendo novas descobertas, através de novos experimentos, e tem coisa que a ciência nem tem uma resposta, ou não conseguiu descobrir ainda. Mas eu acho que a gente não tá no caminho tão mal, não. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Ative o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui. Deixe o like se você curtiu. Muito obrigada por assistir o vídeo e fui!